Milionário surpreende ao seguir mendiga negra depois do trabalho revelar segredo. Ricardo sempre foi um homem de rotina. Acordava, tomava café no mesmo horário, vestia ternos caros, comandava reuniões com voz firme, dono de uma fortuna que parecia não ter fim. A vida dele, organizada demais, quase cirúrgica. Nada escapava do seu controle, nem a cidade. Aquela selvageria de prédios, buzinas, caos, que ele evitava a todo custo, até que Rosa cruzou seu caminho. Rosa, a empregada doméstica, tinha um jeito estranho de sumir no fim do expediente. Não era esquiva, muito pelo contrário, sempre um sorriso tímido, um aceno de despedida. Mas, noite após noite, ele reparava nela olhando pela janela, como se fosse outra pessoa. Curioso, Ricardo resolveu seguir aquela sombra discreta. O que viu escapou completamente do mundinho confortável que ele habitava. Rosa desceu com passos firmes, quase furtivos, pelas ruas escuras, carregando sacolas gastas. Mas não para si. No meio do abandono, sob a luz trêmula dos postes, ela se ajoelhava para distribuir sanduíches amassados e garrafas d'água para gente que o mundo esqueceu. Homens e mulheres cobertos de lama, roupas rasgadas, olhos vazios que pareciam devorar a luz. O cheiro forte de suor, urina e tristeza dominava o local, mas Rosa trazia uma pontinha de calma. Alguém que não via dinheiro, cargo ou status. Só via histórias rasgadas e vontade de ajudar. Ricardo sentiu o peito apertar, o coração batendo como um tambor de guerra. Nunca imaginara que a mulher que limpava seu chão carregasse aquele segredo, aquela força quase mística. Ficou ali, trêmulo, quase invisível, surpreso com a coragem que Rosa exibia toda a noite. Foram minutos que pareceram horas. Rosa nem desconfiava de estar sendo seguida. No silêncio pesado da madrugada, o murmúrio calmo dela, falando com aqueles olhos cansados, era um convite impossível de ignorar. Ricardo saiu dali com a mente rodando, aquela imagem grave e cheia. E foi assim que nasceu a ideia do Caminho Novo, um projeto para apoiar quem tropeça nas sombras da cidade, organizado e dirigido por ele e Rosa. Mas as coisas não iam se resolver sem luta. Carla, a zeladora da casa, percebeu a aproximação entre os dois e viu ali uma ameaça. Nos olhos dela brilhava um ressentimento ácido, um ciúme que queimava como carvão em brasa. Era como se Rosa tivesse invadido um território proibido, e Carla não ia deixar barato. Logo, a casa virou palco de pequenas batalhas. Olhares cortantes, palavras não ditas, tensões que faiscavam no ar. Carla tentou sabotar o projeto, falar mal, criar intriga. Mas toda a fachada dela começou a desmoronar quando segredos obscuros vieram à tona, obrigando Ricardo a agir. A demissão dela foi um choque que fez ecoar dentro do próprio Ricardo. No meio de tantos conflitos e descobertas, um choque ainda maior o esperava. Durante uma das entregas do Caminho Novo, conheceu seu José, um idoso fumegando frio e dor, mas com U. E Rosa, com aquele jeito forte e suave ao mesmo tempo, virou sua âncora no turbilhão. A mulher que ele mal conhecia agora era o fio que segurava sua alma fragmentada. Ricardo se perguntava, em meio a tudo isso, até onde ele iria por alguém que até pouco tempo era só a senhora que limpava sua casa? A resposta parecia se esconder em cada passo do Caminho Novo, e ele tinha medo e esperança na mesma medida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua pá. Ricardo se sentia no meio de um turbilhão. A realidade que antes parecia tão controlada começava a desmoronar. Rosa era o porto seguro dele, mas a lembrança de seu José ecoava como um tambor em sua mente. Ele hesitou, a confusão guerreando com a determinação. O que fazer agora? O que aquilo significava para ele? Naquela noite, o projeto Caminho Novo parecia mais urgente do que nunca. Ele queria fazer a diferença, mas a conexão com seu José e com Rosa, tudo isso se entrelaçava em um nó dolorido no peito. Decidiu que era hora de falar com ela, de esclarecer tudo. Ele encontrou Rosa em uma das áreas que costumavam atender, um bairro esquecido pela cidade. Ela estava de joelhos, conversando com um grupo de pessoas, quando o visualizou. O olhar dela brilhava ao ver as pessoas que ajudava, mas ao voltar-se para ele, algo mudou. O sorriso desfiou-se, como se visse uma tempestade se aproximar. Ricardo? Ela pareceu hesitar, com um frio no estômago, um pressentimento. Rosa, podemos conversar? Ele gesticulou, o coração na garganta. Ela seguiu para um lado, onde podiam ficar a sós. Você está bem? Parece que viu um fantasma. Ela disse, preocupação dançando em seu olhar. Ele respirou fundo. É sobre seu José. Ele é meu pai. Ele sumiu há anos. Eu não sabia que ele estava aqui. Rosa, eu preciso entender como isso aconteceu. O que eu faço agora? A expressão de Rosa mudou. Ele viu algo se quebrar dentro dela, um cristal estilhaçando. Ela olhou para baixo. A tristeza envolvia como uma névoa. Ricardo, há algo que você precisa saber também. Seu José não é quem você pensa que é. O quê? Uma onda de confusão cresceu. O que você quer dizer? Antes que ela pudesse responder, um grito ecoou da esquina. Um homem, alguém que havia sido ajudado, estava em pé, os olhos arregalados, apontando para um carro que se aproximava rapidamente. O veículo derrapou antes de parar e 4 homens armados saltaram de dentro. É uma armadilha! O homem gritou, desesperado. Ricardo sentiu o coração disparar, o chão balançar sob seus pés. Ele puxou Rosa para trás, instintivamente, enquanto os homens gritavam ordens. Ameaças cruas no ar. O pânico tomou conta e o caos se instalou. As pessoas correram, gritos e tiros começaram a ecoar pela rua. Fique aqui, Ricardo ordenou, mas ela o ignorou, correndo para proteger um grupo de crianças que estavam em perigo. O instinto dela o surpreendeu, e enquanto ele a observava, tudo fez sentido. Aquela força, aquela compaixão era o que tornava Rosa especial. Um tiro disparou, e o eco reverberou como um trovão. Ricardo sentiu um puxão nas entranhas. Tratou de procurar o que fazer. Ele olhou para Rosa e a imagem dela, em meio ao caos, queimou em sua mente. Não podia perder outra vez. Não queria apenas seguir as coisas como estavam. A vida dele, a luta deles, tudo estava agora entrelaçado. E enquanto tudo isso acontecia, algo no olhar de Rosa mudou novamente. Havia uma verdade que ela estava prestes a revelar. Uma que poderia não apenas mudar a percepção de Ricardo sobre seu José, mas sua própria conexão com Rosa. O que seria? Poderia mudar tudo. Ele se lembrou do nó na garganta, do medo e da esperança que dividiam seu coração, e teve certeza de que nada seria como antes. Era o momento de descobrir a verdade, mas ao mesmo tempo precisava sobreviver àquele ataque. Precisaríamos de coragem. Mas a pergunta ecoava em sua mente. O que mais ele não sabia? Ele estava prestes a entrar em um abismo de revelações, e a única coisa que restava era um fio de esperança enrolado no meio do caos. Ricardo ainda se lembrava do olhar assustado de Rosa, quando ela lhe disse que seu José não era quem você pensa que é. Aquela frase ecoava em sua mente, enquanto ele tentava entender a situação caótica ao seu redor. Os gritos cortantes das pessoas em pânico, os tiros disparados e a adrenalina pulsando em suas veias.
Ele não podia deixar que a confusão o dominasse. A primeira coisa a fazer era proteger Rosa. Ele viu a expressão de determinação no rosto dela, enquanto ela se movia, instintivamente correndo em direção às crianças. Era como se o caos não a tocasse. O som de outro tiro fez seu coração parar. O impacto foi pesado. O respingar da cena era visceral. Rosa! Ele gritou, mas a atenção dela estava em um grupo de crianças que se espremiam contra uma parede, aterrorizadas. Ricardo sentiu uma onda de desespero, então decidiu agir. Com passos firmes, avançou até ela, puxando-a para trás. Ele precisava ter certeza de que ela estava segura, mas a preocupação crescia dentro dele. Naquela fração de segundos, tudo pareceu se desenrolar em câmera lenta. Os homens avançavam, e Ricardo sabia que não poderia simplesmente se esconder. Ele olhou ao redor, buscando algo que pudesse usar como arma. Viu uma barra de metal jogada no chão. Com rapidez, pegou-a e girou, tentando encontrar uma saída. Mas a confusão tomou conta. Ele viu um dos homens, seu olhar frio e determinado, apontando uma arma para Rosa. O mundo pareceu congelar ao seu redor. Não! Ricardo gritou, movendo-se rapidamente, mas sentiu uma força estranha segurá-lo. Era como se uma sombra invisível o impedisse de avançar. Foi aí que tudo mudou. Em um movimento rápido, Rosa se virou para o homem armado e, em vez de tremer de medo, ela sorriu. Você não faz nem ideia do que está fazendo, disse ela, sua voz baixa, mas firme. Ricardo ficou paralisado, os olhos arregalados. Ele não entendia. O que estava acontecendo? Com um gesto rápido, Rosa tirou algo do bolso. Era um pequeno dispositivo, e em um segundo, um clarão ofuscante preencheu o ar. Os homens foram pegos de surpresa. A luz tomou conta da rua, e os gritos de confusão se misturaram ao barulho do caos que se formava. Rosa, o que você... Ricardo não conseguia calcular a mudança de clima. A mulher que sempre viu como uma simples empregada não era o que parecia. Seus olhos estavam agora queimando com intensidade, e ele percebeu que ela tinha uma força que ele nunca imaginara. Antes que ele pudesse processar a verdade, um dos homens se virou, ainda atordoado pela luz. Você está com ela. A raiva e o reconhecimento se misturavam em sua voz. Ricardo não tinha ideia do que estava rolando, mas uma parte dele começou a entender que aquela vida cômoda que levava estava prestes a desmoronar. Fuja, Ricardo, agora! Rosa gritou, empurrando-o para o lado. Sua voz tinha um peso. Ele hesitou, mas a urgência em seus olhos lhe dizia que ela sabia o que estava fazendo. Ela não era apenas uma mulher humilde. Ali estava alguém com um passado que a tornava muito mais do que uma simples empregada. Em um instante de lucidez, Ricardo percebeu que o caminho novo era apenas a ponta do iceberg. A mulher que havia se tornado seu porto seguro, agora parecia estar envolvida em algo muito mais profundo e perigoso. A realidade despedaçada que ele conhecia começava a se reconstruir em algo inteiramente diferente, e a afetividade que sentia por Rosa misturava-se a um sentimento de traição, confusão. Mas ele não tinha tempo para respostas. O caos alastrava-se à sua volta, e a luz começava a se dissipar. Enquanto corria, uma pergunta ficou flutuando no ar. Quem era Rosa, afinal? Que segredos ela guardava? O som de passos apressados enchia suas orelhas, enquanto ele fugia, ofegante. O destino estava incerto, e com ele, cada vez mais se formava o abismo de revelações, ainda não descobertas. Rosa! Ele gritou, mas a multidão e o caos não o deixaram ouvir a resposta. Não agora. O que viria depois seria um novo capítulo em sua vida, e as revelações poderiam muito bem desmoronar tudo. Ricardo correu, o coração batendo acelerado. A luz ofuscante tinha funcionado, mas o caos não parava. Ele estava preso em um turbilhão de gritos e tiros, sua mente girando em torno da revelação sobre Rosa. Quem era ela realmente? As pessoas fugiam, mas Ricardo não podia deixar Rosa para trás.
Ele mal conseguia enxergá-la no meio do pânico. O momento em que ela se levantou e puxou aquele dispositivo era registrado em sua memória, mas agora ele não sabia o que esperar. Ela não era só uma zeladora, isso ficou claro. Havia muito mais por trás daquele sorriso tímido. Eles estão vindo, alguém gritou. Ricardo parou, olhando em volta. Os homens armados estavam se reagrupando. Rosa estava lá, determinada, e por um segundo, a expressão dela o fez esquecer do perigo. Mais tiros ecoaram, e ele sentiu um golpe no peito. Não. Rosa tinha se jogado na frente de um grupo de crianças. N viu quando ela caiu. O som do impacto se destacou em meio ao caos. Não, não podia ser. Rosa, ele gritou, correndo em direção a ela. O chão parecia uma pista de dança de emoções, as pernas pesadas, a visão turva. Ao chegar, ele se ajoelhou ao lado dela, o corpo dela estirado. O pânico encheu seu peito. O que aconteceu? As palavras saíram como um sussurro, seu olhar fixo na ferida que se formava no lado de seu abdômen. Ela respirava com dificuldade, os olhos apenas um pouco abertos, fixos em um ponto longe. A confusão e a dor se misturavam. Por favor, não. Ricardo, ela disse com a voz tremendo. Os olhos dela brilharam com uma luz que parecia escurecer a cada segundo. Eu não sou quem você pensa. Não sou apenas uma funcionária. Tudo o que você acreditava. O mundo ao redor deles parecia sufocar. O barulho foi gradualmente apagado, como se existisse uma bolha ao redor de Ricardo e Rosa. Ele sentiu o coração martelar no peito, a adrenalina correndo nas veias, mas era o olhar dela que o paralisava. Eu não sou, só uma empregada. Ela gaguejou, e ele percebeu que a força dela estava se esvaindo. Sou partícipe de algo muito maior, Ricardo. A expressão dela dizia que havia um segredo, mas era claro que estava em suas últimas forças. Um grito distante chamou sua atenção. Ele olhou para o lado e viu um dos homens armados se aproximando, mas a visão dele se distorcia, como um monstro de um pesadelo. Rosa, não! Ele implorou, mas ela pôs a mão em seu braço, um gesto de calma em meio ao caos. Eu vim por você, ela sussurrou. Meu verdadeiro nome é Sofia. E antes que a explicação pudesse ir mais longe, outro tiro ecoou pela rua. O chamado distante do homem guardava algo sinistro. O rosto de Rosa se contorceu de dor. Rosa, não! As lágrimas começaram a brotar, escorrendo pelo rosto de Ricardo. Ele tentava entender. Ricardo, o que você não sabe pode mudar tudo. As palavras dela tremiam, mas havia um feitiço nelas. Cada sílaba era uma bomba prestes a estourar. Havia uma verdade devastadora prestes a ser revelada. Antes que ela pudesse continuar, tudo aconteceu rapidamente. A cena à sua volta se desdobrou em um turbilhão caótico. Alguém empurrou Ricardo para o lado e ele viu um grupo de homens emergindo do caos. Os olhos deles brilhavam com uma intenção mortal. Você não vai escapar agora. Um deles gritou para Rosa, e o medo fez seu corpo embrulhar. O que estava acontecendo? A confusão aumentava. Ricardo! Ela gritou, sua voz desesperada. Ele olhou em volta, sem saber onde procurar ajuda. As crianças estavam em pânico, e ele tinha que agir. Ele tinha que proteger Rosa. Mas como? A tensão estava alta. O ar estava pesado. Ele sabia que tudo estava prestes a mudar. Rosa, ou Sofia, tinha algo a lhe dizer, algo que poderia sacudir o mundo dele. Prometa que não desistirá. Estamos juntos nisso. Foi a última coisa que ele ouviu dela antes que o barulho de sirenes começasse a preencher o ar, cortando o caos. Mas agora tudo ficava cada vez mais incerto. O que mais ele não sabia? Poderia a verdade deles ser a linha que liga amor e traição? Ele ainda não tinha respostas, mas a única coisa que restava era o medo pulsando em seu peito. Ricardo correu, o coração batendo acelerado. A luz ofuscante tinha funcionado, mas o caos não parava.
Ele estava preso em um turbilhão de gritos e tiros, sua mente girando em torno da revelação sobre Rosa. Quem era ela realmente? As pessoas fugiam, mas Ricardo não podia deixar Rosa para trás. Ele mal conseguia enxergá-la no meio do pânico. O momento em que ela se levantou e puxou aquele dispositivo o deixara atônito. Havia algo de muito errado ali, mas ele tinha que agir. O barulho dos tiros ecoava e ele sabia que o tempo estava se esgotando. "Eles estão vindo!" um homem gritou. Ricardo parou, olhando em volta. Os homens armados estavam se reagrupando. A adrenalina pulsava em suas veias. Rosa estava lá, determinada, e ele sentia que tinha que proteger aquela mulher inexplicável. Mas naquele instante, tudo mudou. Um chefe do grupo de homens, um sujeito de olhar frio e desconfiado, avançava na direção deles. Ele parecia saber muito mais do que estava disposto a admitir. "Essa é a sua última chance", ele rosnou, apontando a arma em direção a Ricardo. "Fuja! Ricardo! Agora!" Rosa gritou, sua voz repleta de urgência. Mas antes que ele pudesse se mover, a situação atingiu um novo nível de calamidade. Rosa fez algo que ele jamais esperaria. Expandindo a mão, ela deslizou um outro dispositivo do bolso e, de repente, uma explosão ensurdecedora ecoou. O chão tremeu sob eles, e uma nuvem de fumaça e poeira tomou conta do ar, enquanto as pessoas em volta começavam a gritar ainda mais. Ricardo sentiu-se perdido enquanto tentava encontrar Rosa na confusão. "Rosa, onde você está?" Ele estava cercado por um mar de rostos aterrorizados, e a sensação de desespero o envolvia. E então aconteceu. Ele viu uma figura conhecida se esgueirando pelo caos. Era seu José, o homem que ele pensara ser apenas um indigente, mas agora Ricardo percebeu as semelhanças. O jeito de andar, a postura, era impossível. "Pai!" O grito saiu como um sussurro, mas era intenso, vibrante. O homem olhou para ele, e o reconhecimento no rosto dele fez o coração de Ricardo parar. "Você está aqui." Mas antes que pudesse correr até ele, um movimento inesperado aconteceu. Seu José, com uma confiança que desafiava os anos, saiu de detrás de um carro abandonado. Sua expressão exibia uma combinação de tristeza e determinação. "Ricardo, você precisa entender." Mas sua voz foi engolida pelo barulho caótico ao redor. Ricardo hesitou. O que estava acontecendo? Seu cérebro lutava entre a alegria de encontrar seu pai e a dor causada pela confusão ao seu redor. Foi quando Rosa apareceu ao seu lado. A verdade sobre tudo isso, você precisa saber, Ricardo. Ela estava à beira das lágrimas, e o olhar dela era de dor. "Rosa, espere. O que você quer dizer? O que está acontecendo aqui?" Ele não podia processar tudo isso. A conexão entre os dois estava se tornando um emaranhado de segredos e revelações. Mas então, um clarão cortou a confusão. Um terceiro dispositivo, uma espécie de pulseira, estourou na mão de Rosa, e aquilo não era só luz. Era uma onda de energia que expansivamente se espalhou por todo o lugar. Os homens armados, sem aviso, caíram para trás como se aquela luz tivesse um poder sobrenatural, e o último grito do homem que estava ameaçando-os se perdeu no ar. Ricardo virou-se para Rosa, os olhos arregalados. "O que você fez?" Mas o que ela revelou em seguida deixou sua mente em frangalhos. "Eu sou uma agente secreta, Ricardo. E seu José, ele é uma figura importante do nosso passado. Ele me treinou. E você tem habilidades que nem imagina, e eles estão atrás de nós, atrás de você." Um silêncio denso pairou no ar. O choque daquela revelação girava na cabeça dele como um furacão. A vida de Ricardo havia sido uma mentira, um teatro em cena. O que mais ele não sabia? O que isso significava para o caminho que haviam escolhido juntos? Enquanto tentava pegar ar, um estrondo atrás deles fez tudo estremecer. As sirenes se aproximavam, mas esta não era a única ameaça. O que significava agora para ele, para Rosa, para seu José?
Enquanto o caos se desdobrava, a pergunta pegava fogo em sua mente. Como tudo isso poderia mudar o futuro deles? Mantenha-se perto de mim, Rosa gritou. E Ricardo sabia que a jornada estava apenas começando. Mas agora, o que mais estava à espreita nas sombras? E quem era realmente ele no centro dessa confusão? As respostas pareciam mais distantes do que jamais. Ricardo não podia acreditar no que acabara de ouvir. As palavras de Rosa ecoavam em sua mente, misturadas com os gritos e o caos ao redor. Agente secreta? Sofia. Ele mal podia processar. A ideia de que a mulher que havia cruzado sua vida como uma simples funcionária era, na verdade, uma agente infiltrada, o deixou pasmo. Mas esse pensamento desapareceu quando o chão estremeceu novamente. A poeira da explosão ainda pairava no ar, mas o pânico crescia. O que vem a seguir? Ele pensou, sentindo o coração disparar. Ele olhou para Rosa, que parecia determinada a cuidar de tudo, mesmo sob as tensões que o cercavam. Mas uma nova realidade se formava rápido. A multidão estava começando a se dispersar e a sirene das viaturas da polícia se aproximava a cada segundo. Mas não era só uma fuga. Algo mais estava prestes a acontecer. O olhar de seu pai, seu José, havia mudado. Sua expressão antes confusa, agora estava carregada de um peso que tornava tudo ainda mais complicado. Pai, o que você sabe sobre isso? Ricardo gritou, mas seu José parecia perdendo a calma. Ricardo, já está tudo sobre você. Precisamos correr. Não é seguro aqui. Seu José soltou a frase como uma bomba. Hesitação, medo, tudo se misturou no peito de Ricardo. Ele tentava juntar as peças, mas o que estava acontecendo? Segure-se, Rosa gritou, puxando-o pela mão enquanto eles se moviam. Mas antes que pudessem ir longe, um novo inimigo apareceu. Da direção oposta, uma figura imponente surgiu. Era uma mulher, com uma postura que exibia autoridade. Os cabelos curtos e pretos contrastavam com o vestido escuro que usava. O que vocês estão fazendo? É um erro se aproximar, Sofia. O tom era cortante, uma voz que parecia exigir resposta. Sofia! Ricardo sussurrou para Rosa, que já não tinha mais o brilho determinado nos olhos, mas uma sombra de medo. Quem é ela? A mulher começou a se aproximar rapidamente e o desespero tomou conta. Você não pode ficar com isso. Você não é dela. Ele é nosso. A revelação vinha como um golpe. Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela não é quem você pensa que é. Você não deveria confiar nela. Antes que ele pudesse processar, seu José interrompeu. Sylvie, é a hora. Não há tempo para isso. Ele precisa saber a verdade. A tensão crescia. A luz da cidade parecia se apagar. E tudo ao redor parecia lento, mas igualmente frenético. O ar ficou pesado. Ricardo, escute. O que você não sabe sobre ela pode mudar tudo. Tudo o que você acreditou. Não acredite na história dela. Seu José olhou firme. E o que seguiu parecia ondular como um choque elétrico por todo o corpo de Ricardo. O que você está dizendo? Era como se o céu fosse feito de cristal, e tudo o que ele conhecia estava prestes a se despedaçar. Sylvie avançou, a mão estendida, mas Rosa a interrompeu. Chega! Ela gritou, a voz cheia de dor e urgência. Eu sou Sofia, sou seu verdadeiro passado. E há segredos que muitos gostariam de esconder. As palavras dela ressoaram como um tambor. O choque em seus rostos era palpável. Você não pode ser. Eu não entendo. Como? Ricardo sentia um nó na garganta. Tudo estava se desmoronando. Ele olhou profundamente nos olhos dela, à procura de uma resposta. Mas as circunstâncias estavam tomando conta. Ricardo, você não entende. Você guarda a chave para algo que pode mudar tudo, não só para nós, mas para o destino de muitos, disse Sofia, vencida pelas lágrimas que começavam a correr pelo seu rosto. E numa fração de segundo, um barulho estrondoso cortou o ar. Um último tiro disparado. A cena congelou, e Ricardo viu a expressão de Sofia mudar.
sua mão levando ao peito, enquanto o sorriso dela se transformava em temor e confusão. Não! Rosa! Ele gritou, correndo em direção a ela. Enquanto o tempo parecia se arrastar, o pânico dominava e tudo ao redor virou uma borrada. A vida que ele conhecia se desmoronava. A verdade surgia com a intensidade de um relâmpago. A mulher que ele havia aprendido a amar era, na verdade, parte de um enredo que ele mal compreendia. E com o corpo caindo, ele sabia que a linha entre amor e traição estava prestes a se apagar. O que realmente era caminho novo? Sofia ou Rosa? Qual era a verdade escondida sob a poeira e os grêmios do passado? Enquanto o mundo se recolhia em torno dele, o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E ainda havia perguntas sem resposta, as respostas que ele emia. O que mais estava por vir? O peso no coração de Ricardo se intensificou quando ele viu Rosa ao chão. Era um instante que parecia se alongar eternamente enquanto ele se aproximava. A realidade se desvanecendo ao redor. Rosa, por favor, abre os olhos. As palavras saíam como um sussurro desesperado, quase um gemido. Ela olhou para ele com um brilho ofuscado, já tão distante. Ricardo, eu não sou quem você pensa. A respiração dela se tornava mais fraca e ele pressionou a mão na ferida, tentando estancar o fluxo que manchava a roupa dela de vermelho. Você vai ficar bem. Se apresse, precisamos. Ele desabafou, nervoso, enquanto a confusão tomava conta. Mas o olhar dela se aprofundava na dor e na verdade que ele mal conseguia compreender. O entorno explodia em pânico. Pessoas corriam, tiros ecoavam, mas nada comparava à fragilidade do momento. Algo dentro dele gritou por socorro, mas o desespero o paralisava. E de repente, a cena tomou um rumo que ninguém esperava. Um grito cortante ressoou no ar. Era a voz familiar de Carla, a zeladora. Ela emergiu das sombras, o rosto retorcido em uma mistura de raiva e algo mais sombrio. Eu avisei você, Rosa. Eu sempre soube que você estava escondendo algo. E agora, olha onde isso te levou. As palavras dela disparavam como bala. A tensão aumentava. Ricardo ergueu os olhos, confuso, agora sem entender de onde essa fúria de Carla havia surgido. O que você quer dizer? O que está acontecendo? A incredulidade se refletia em seu olhar. O que você não sabe, seu idiota, é que Rosa não é só uma funcionária. Ela está envolvida em tudo isso. O sistema. Carla gritou enquanto se aproximava, gesticulando freneticamente, os olhos enfurecidos. Havia uma ferocidade que escandalizava. Ele se virou para Rosa, buscando respostas. Rosa, o que isso significa? O medo e a traição começaram a se misturar na atmosfera pesada. Mas antes que ela pudesse falar, um estrondo astuto deve ter vindo de um lado. Uma explosão sacudiu o chão e a devastação se espalhou, transformando o caos em um verdadeiro cenário de guerra. O impacto jogou Ricardo para trás. Ele caiu, a mente girando e a visão turva, mas ainda assim conseguiu olhar para Rosa. O que estivesse prestes a ser revelado foi engolido pelo som ensurdecedor. Ao se levantar, ele encontrou Carla caída, com o olhar fixo e apavorado. Mas ao seu lado, algo brilhante reluziu no chão. Ele se aproximou e, ao alcançar, seus olhos se arregalaram. Era um pequeno disco metálico que parecia familiar. Um dispositivo de rastreamento. Ele lembrou-se de algo que ouvira em uma conversa de Rosa antes. A ficha começou a cair. Rosa, você estava trabalhando com alguém, não é? Com seu pai. Ele gaguejou. O rosto dela mudou, mas a expressão dela dizia que não era hora para respostas. Ao mesmo tempo, outra figura avançou para ele. Era seu José, mas não no característico semblante de desgaste que ele mostrara antes. Havia determinação e um ar de proteção. Ricardo, você precisa ouvir. Não podemos ficar aqui. Ele disse lançando um olhar impiedoso para Carla.
Ela não é quem você pensa. Sua vida estava em perigo. E o que será revelado agora pode ser demais para você. O coração de Ricardo acelerou. Ele sentiu que estava no centro de um tornado. Mas o que aconteceu? O que eu não sei. A agonia e confusão borbulhavam. O olhar de Carla se endureceu, e antes que pudesse perceber, um disparo ecoou mais uma vez, e tudo se tornava um turbilhão. Rosa se virava, e as verdades estavam à beira de serem ditas, mas então ela foi surpreendida novamente. Rosa! Ele gritou. O mundo ao redor começou a escurecer. Atrás de Carla, uma sombra emergia, puxando-a para trás, enquanto um brilho ameaçador se aproximava. Era uma figura conhecida, alguém que Ricardo jamais esperaria. Era uma organização secreta. Um grupo com o qual Rosa, ou melhor, Sofia, estava claramente envolvida. E no instante, tudo fez sentido. As memórias, as referências, a conexão que ela tinha com seu José, era tudo parte de um enredo montado, uma trama que nunca seria revelada se não fosse pelo ataque. Você vai pagar por isso. A voz de Carla soava após ela, e o choque ainda reverberava nos pensamentos de Ricardo. Virando-se rapidamente, ele viu uma verdadeira cara do que significava estar em um labirinto sem saídas. O que era real? O que era uma farsa? Ali estava um novo enigma. Quanto mais eles se aproximavam da verdade, mais longe ele parecia. Algo revelador estava prestes a acontecer, um mistério que mudaria tudo. E agora, a pergunta que ressoava era a mais angustiante. Qual seria o preço a se pagar por esses segredos? Ricardo sentiu que o mundo ao seu redor estava desmoronando, e o rosto de Rosa, ou melhor, Sofia, havia se tornado uma mistura de dor e determinação. O barulho ao redor oscilava entre gritos aterrorizados e adrenalina pulsando nas veias de todos. Ele queria entender, precisava saber o que... Ela gritou, em uma mistura de desespero e traição. O coração dele acelerou. Mas a resposta de Rosa estava na ponta da língua, prestes a romper o silêncio. Carla, cala a boca. Você não sabe o que está falando. Sofia respondeu, com uma firmeza que fez até o ar parecer parar momentaneamente. O olhar de Ricardo se voltou para ela, esperando as palavras que poderiam mudar tudo. Antes que ela pudesse continuar, um barulho ensurdecedor interrompeu a cena. Um novo veículo se aproximava, mas não era a polícia. Era um carro preto, imponente, e parou em alta velocidade, levantando poeira e fazendo os presentes olharem paralisados. Uma figura alta e elegante saiu do carro, envolta em um terno negro. O olhar dela era afiado, quase penetrante, e havia algo familiar. Sylvie, você falhou! A voz tinha um tom de autoridade, quase um sussurro gélido. Ricardo franziu a testa. Quem é essa? Olhou entre Rosa e seu José, em busca de respostas. A presença daquela mulher emanava um poder ameaçador. Ela faz parte do nosso passado. Rosa disse, a voz quase trêmula. Sylvie, você não deveria estar aqui. O pânico se refletiu em seus olhos. E você ainda acha que pode escapar? Sylvie desdenhou, aproximando-se. Você não é mais do que uma peça em um jogo que não controla. A hostilidade dos dois lados tornava a atmosfera insuportável. Era como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Quando as luzes vermelhas da polícia começaram a piscar mais intensamente ao fundo, a mulher investiu. Estava esperando o momento certo para acabar com vocês. E então, tudo aconteceu com uma rapidez que o deixou atordoado. Um grito cortante soou. Rosa, ou Sofia, estava de pé enfrentando Sylvie. Você não vai machucá-lo, gritou. Ricardo ficou estático, um nó na garganta. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo.
Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão imensa irrompeu de dentro do carro preto que havia parado. Uma série de labaredas e fumaça se espalhou, e o impacto foi tão forte que quase o jogou para trás. A multidão começou a correr em pânico, e a cena se transformou em um verdadeiro caos. "Rosa!" ele gritou, mas o mundo ao redor havia se tornado um turbilhão. Ela estava coberta de poeira, visivelmente ferida. A expressão de Sylvie mudou rapidamente, uma mistura de fúria e confusão. Ricardo não teve tempo para pensar. Com reflexos avançados pela adrenalina, ele agarrou a mão de Sofia e a puxou. "Vamos!" Mas um segundo antes, ele ouviu uma frase que lhe rasgou o peito. "Você é meu filho, Ricardo." As palavras de Sylvie cortaram como uma faca. Ele parou, a mente girando. "Filho? Como assim?" Um novo labirinto de sequestro emocional se formava. Você está mentindo!" gritou, a raiva fervendo em suas veias. Mas a dúvida começou a tomar forma em seu coração. O que mais estava escondido? Ele olhou Serge, procurando respostas, mas ela parecia tão confusa quanto. "Precisamos sair!" seu José exclamou, puxando-o para a frente, enquanto o caos se intensificava. A fumaça se espalhava como um véu, e os sons gritantes da multidão tornavam tudo mais angustiante. O playhead parou. O que era real? Sofia, que pareceu ser sua salvadora, poderia ser parte de algo muito maior, muito mais complicado? Ele estava no centro de um jogo muito mais complicado do que imaginava, e tudo podia desmoronar a qualquer momento. E enquanto saía pela rua cheia de gente aterrorizada, a única coisa que tinha certeza era que a verdade estava em algum lugar entre os gritos e a fumaça, e ele precisava descobrir. Mas uma pergunta lhe queimava a mente. Quem era realmente Sofia? E quem ele realmente era? O que mais estaria prestes a ser revelado? Ricardo continuou a correr, puxando Rosa pela mão, mas sua mente estava girando. Sylvie, aquela mulher de olhar frio, reluzia em sua memória junto com as palavras que a compunham. "Você é meu filho, Ricardo." Ele não podia acreditar, mas as palavras dela ainda ecoavam em sua cabeça, formando um eco desesperador que reverberava nos recantos de sua mente. "Rosa, o que você sabe sobre isso?" A urgência na voz dele aumentava junto com a adrenalina. Ela só balançava a cabeça, o rosto marcado pela preocupação. Olhava para os lados, buscando uma saída, enquanto os gritos ao redor pareciam se intensificar. Sylvie estava se aproximando, seus saltos fazendo barulho no chão coberto de poeira. "Ricardo, não você também. Ela só está usando você." Sua voz dançava entre o desespero e uma pitada de frustração, como se ela fosse a única capaz de entender a complexidade daquela situação. "Cala a boca." Rosa respirava pesadamente, e o olhar dela era intenso, quase implorativo. "Não é assim que funciona, Sylvie. Você não sabe o que está dizendo." Mas Sylvie não estava interessada em ouvir. "Você não é mais do que uma marionete, Sofia. Você foi treinada para isso, mas nunca foi uma verdadeira líder." O tom dela cortou o ar como lâmina. Ricardo sentiu uma onda de confusão e dor atravessar seu peito. O que estava acontecendo? E então, no meio do caos, algo inesperado surgiu. Um grupo de homens encapuzados apareceu, cercando-os. "É hora de fechar o cerco", um deles gritou, a voz saturada de desespero e determinação. Ricardo sentiu o corpo ficar pesado. Não pode ser isso." Instintivamente ele puxou Rosa para mais perto, mas ela se segurou firme. "Ricardo, não! Eles estão aqui para me pegar." O desespero na voz dela quase quebrou seu coração. A conexão deles sempre fora intensa, mas agora era quase palpável, como as correntes invisíveis que os uniam. Os homens se aproximavam, e Sylvie se preparava para atacar. "Vocês não podem levá-la, ela é minha!" gritou a voz dela agora ressoando como um grito de guerra.
Ricardo teve certeza de que aquele seria o último momento deles juntos. Ele olhou nos olhos de Rosa. Eu não vou deixar isso acontecer. Mas antes que pudesse se mover, algo brilhou em sua direção. Um dos homens atirou. O tempo pareceu parar. O som do disparo ecoou, e a visão de Rosa, imóvel, foi como um raio cortando seu mundo em pedaços. O movimento dela era abrupto, e em um instante angustiante, ela se lançou para a frente. O tiro disparado não a atingiu, mas a explosão de dor que cruzou seu rosto revelou um novo horror. Ricardo gritou. Não, Richard! Sua voz ressoou, mas agora ela estava caindo. Ele se deslocou freneticamente, correndo, atravessando a multidão em estado de pânico, falhando em capturar a sensação de tempo. Mas outro disparo, e outro. O ar estava repleto de gritos, e Ricardo se viu enfrentando um verdadeiro campo de batalha. Ele estava perdido, sem saber a quem recorrer. Rosa estava no chão, o olhar fixo no teto, seus olhos refletindo a luz trêmula do que restava da cidade. Ela não é como você pensa, Rosa murmurou, a voz dela quase inaudível, mas cheia de dor. Ricardo, eu sou parte de algo que você deve entender, mas não agora. As palavras dela eram um sopro, quase como um suspiro do além. O choque atingiu Ricardo, mas ele não podia deixar que ela se perdesse assim. Ele se inclinou para se certificar de que ela estava bem. E naquele momento, o mundo ao seu redor desapareceu. Finalmente um homem do grupo encapuzado parou, e ele e Rosa se encararam. Você ainda não sabe a verdade, Ricardo. Você é mais importante do que pode perceber. E então, algo mudou. A figura encapuzada ergueu a mão e, como um estalo, todo o ambiente ao redor começou a brilhar com uma luz quase sobrenatural. E quando as sombras se afastaram, ele viu. O rosto do homem era semelhante ao seu. Eu sou seu irmão. O impacto daquela revelação o atingiu como uma onda de choque. O ar se foi, e a imagem de Rosa se desfez diante de seus olhos. A confusão tornou-se mais palpável. O que isso significava? Ele mal tinha forças para absorver. Tudo estava se desfazendo. Por favor, a verdade não pode morrer aqui. O grito do homem ecoou, mas a única coisa que estava clara era a dor em seu coração. Ficou em silêncio diante da revelação traiçoeira, incapaz de processar todas as peças que se moviam à sua volta. No fundo, algo despertou. Uma nova resposta estava a caminho. O que mais estava escondido nas sombras? Que segredos diziam respeito à sua família? E se Rosa tinha razão? E os laços que uniam eram maiores do que poderiam saber. Richard se viu diante de um precipício, a verdade em uma corda bamba. Que efeito isso teria sobre todas as suas escolhas? E quem era realmente aquele homem? A única certeza era que o caminho à frente não era apenas novo, mas um verdadeiro labirinto, com revelações ainda mais profundas, prestes a desabrochar. A confusão e a escuridão se espiralavam ao seu redor. E assim, a jornada apenas começava. O brilho ofuscante do ambiente desapareceu rapidamente em meio ao caos. Ricardo olhava para Rosa, ou Sofia, e sentia seu coração se partindo. As palavras dela ecoavam na mente dele. Você é meu filho. A revelação era tanto um choque quanto um alívio, mas a situação não podia esperar. Ele tinha que agir. Rosa, se levante, ele assegurou, olhos cheios de desespero. As sirenes da polícia soavam ao fundo, cada vez mais próximas. A multidão corria, mas tudo parecia girar em torno daquela verdade devastadora. Você precisa saber, eu não sou apenas uma funcionária. Nós estamos perdidos em algo maior. Os olhos dela surgiram com lágrimas. Ele não havia percebido como ela mantinha tantas coisas ocultas. Enquanto o ambiente sucumbia ao pânico, um dos homens encapuzados se aproximou, ainda com a arma em punho.
A hora de você entender a verdade chegou, Ricardo. A voz era pesada, sombria. Ricardo sentiu a adrenalina hidrocor em suas veias. Havia uma confusão e um desejo de proteger Rosa ao mesmo tempo, uma batalha interna que quase o desmoronou. E antes que pudesse fazer algo, Sylvie avançou. Ricardo, a verdade sobre você é complicada. Você não faz ideia do que realmente está acontecendo. O rosto dela era uma máscara de firmeza. O choque em sua expressão fez com que Ricardo parasse a pensar. Tudo o que você acreditou até agora está em risco. Não será seguro para você enquanto Rosa estiver aqui. Preciso que você me escute. O silêncio pesava e uma nuvem de incertezas pairava sobre o grupo. Algo não estava certo no tom daquelas palavras. Rosa se levantou com dificuldade. Sylvie, não tente mais. Já não há saída. Já não há tempo. Sua voz estava trêmula, mas firme. Um grito cortou o ar, uma explosão distante, e tudo parecia desmoronar. O medo tomou conta novamente, e Ricardo sentiu que o tempo estava se esgotando. Vamos, rápido! Ele puxou Rosa, os dois correndo em direção a uma saída. Mas Sylvie não estava disposta a deixá-los escapar. O jogo não acaba tão fácil e você ainda tem um papel a desempenhar, Ricardo. A voz dela ecoava um aviso e uma ameaça ao mesmo tempo. Naquela fração de segundos, um novo personagem entrou em cena, um agente da polícia, e ao reconhecê-lo, Ricardo entendeu que a situação tinha ficado realmente crítica. A polícia está aqui, seu tempo acabou, ele gritou, chamando a atenção. O conflito estava prestes a se desenrolar em um confronto direto. Mas antes que algo pudesse se intensificar, Rosa ou Sofia enfrentou Sylvie novamente, agora com uma determinação renovada. Chega, já não posso mais esconder a verdade. Ricardo sentiu o peito apertar enquanto assistia aquelas mulheres se encararem, um duelo de segredos e mentiras prestes a se desvelar. Diga a verdade, Ricardo gritou, sua voz retumbando em meio ao barulho. Ricardo, começou Rosa, mas as palavras morreram em sua boca enquanto a pressão do ambiente aumentava. O agente da polícia armou-se e um tiroteio começou. O mundo girou em uma dança de terror. E o eco das balas fez tudo parecer um pesadelo. Ricardo puxou Rosa para trás enquanto os homens armados começavam a recuar. Mas não sem deixar o rastro de destruição. Saia! Ele gritou para Rosa. Mas ela estava em choque. Ele precisava manter todos seguros. A conexão entre eles era forte, e ele não poderia deixá-la se perder. Eu não vou deixar você ir sozinho. Rosa respondeu, determinada, enquanto o caos ao redor começava a se dissipar. O pânico transformou-se em algo inesperado, uma clareza no meio da escuridão. Você é mais do que pensa que é, e nós sempre estivemos juntos nessa. Até mesmo quando o nosso passado era um labirinto de mentiras. Cada palavra que saía da boca dela parecia ter o poder de indisciplinar todo o universo que estava colapsando ao seu redor. E assim, naquela explosão de verdade, enquanto o barulho começava a silenciar, Ricardo percebeu. A verdadeira luta não era apenas aquela que viviam, mas também a batalha interna que agora teriam que enfrentar juntos. Com um último olhar para Sylvie, Ricardo puxou Rosa em direção à saída. Vamos descobrir a verdade juntos, ele gritava com fervor. Era hora de se unir, de enfrentar o que viesse pela frente e finalmente dar um passo em direção ao futuro que eles me. A liberdade estava próxima, mas o que o aguardava além daquela porta? Que segredos mais haviam sido escondidos sob as sombras? Antes de se aventurarem para fora, sentiu o borbulhamento de seu coração. Não deixarei você para trás. Nunca mais. E assim eles se lançaram na escuridão, prontos para enfrentar a verdade que os esperava. Se você gostou dessa história e quer mais finais incríveis como este, precisa se inscrever agora mesmo no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora
para alimentar nosso algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo exclusivo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Também quero ouvir suas reações e teorias sobre o final. Então, inunde a sessão de comentários com suas opiniões. A sua participação faz toda a diferença para continuarmos essa jornada juntos.